nós abençoamos a vida do pastor Júlio e declaramos o poder de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Aleluia! 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 Levanta tuas mãos para o alto agora, querido. Fique em pé. Permanece de pé por enquanto. Só por mais um instante. Espírito Santo, tu tens toda a autoridade sobre este lugar. Tu és o único Espírito que tem autoridade de governo para se mover neste lugar. Queremos declarar todo pensamento cativo, toda mente cativa à obediência de Cristo nessa hora. Todo pensamento, Senhor Jesus, todo dardo inflamado, maligno que tente nos levar para distante da Tua palavra, para distante da Tua presença, nos fazer, ó Deus, nos preocupar ou ficar ansioso por alguma coisa. Nós queremos declarar, Senhor, a nossa alma aquieta-te, submeta-se à ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em nós e vai trazer transformação, profundidade no que diz respeito à Tua palavra, à Tua vontade, à Tua verdade, em nome de Jesus. Amém? E amém. Aleluia. Pode sentar, querido. Pode sentar. Mais uma noite estou aqui na luta com a minha voz. Muita água para mim, como sempre. Mas minha voz vai permanecer até o final. Amém, querido? Obrigado, Selene. 100 vezes mais. Entramos no mês de fevereiro. Glória a Deus. Meu Deus, janeiro já passou, né? Passa rápido. Estamos aí no mês de fevereiro. Janeiro, falamos sobre sonhos planejados. Quantos começaram a dar passo na direção do seu sonho? Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão, está em tempo ainda se você não começou. Aleluia. Quantos creem que Deus realiza sonhos? Deus realiza ações, né, Emi? Deus realiza ações. Aleluia. E esse mês nós queremos trazer um tema muito profundo, né, que eu realmente fico extasiado de falar sobre isso. Eternidade. Quantos creem que vão passar a eternidade com Cristo? Amém. Para isso nós fomos chamados, para isso você está aqui, Igreja do Senhor, sendo preparada para aquele grande e glorioso dia, em que o veremos face a face. Amém? Quando a última trombeta tocar, no abrir e fechar de olhos, seremos retirados dessa terra. Vamos falar um pouquinho sobre eternidade. O que significa a eternidade? O que você poderia responder? O que significa a eternidade para você? Para nós, na nossa mentalidade humana, na nossa capacidade humana, conseguir falar, imaginar, pensar sobre eternidade é muito difícil. Porque nós nos limitamos muito àquilo que a gente vê, àquilo que a gente contempla, né? Então a gente sempre comenta que nós enxergamos o tempo assim, numa linha horizontal, né? Deus olha o tempo, olha toda a eternidade de forma vertical, de cima para baixo. E a gente vai ver exemplos, né, de homens que tiveram vislumbres da eternidade. Então, para nós que nascemos, nós sabemos que nós fomos formados espírito, alma e corpo. Nós somos um ser né? Vivemos em 3 dimensões, e assim como Deus também é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo, amém? Você não é um corpo que tem uma alma e um espírito, não. Você é um espírito que possui uma alma e que habita dentro de um corpo. O corpo, a matéria, é aquilo que nos permite tocar nesse mundo, palpar. A gente sabe sobre os sentidos, né? O cheirar, o ouvir, o tocar,
né? Tudo isso faz parte com que a nossa alma e o nosso espírito acessam esse mundo por meio da matéria, por meio do nosso corpo. E o nosso espírito, não é o Espírito Santo, o nosso espírito é aquele que está lá, que nasceu de novo. Quantos são nascidos de novo aqui? Por isso que falamos que somos nova criatura, não é isso? Porque nós nascemos de novo, o nosso espírito nasce para Cristo, é ressurreto com Cristo, e é por meio dele que nós nos conectamos com Deus, através do Espírito Santo, aleluia. E Romanos 8 fala que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A convicção, qual é a convicção que nós temos? O que atesta que nós somos filhos de Deus? O Espírito Santo ministra ao nosso espírito e testifica essa verdade, fala disso, que nós somos o quê? Filhos de Deus, é uma certeza que está lá dentro, amém, queridos? E nós vamos ver em Eclesiastes capítulo 3, que Deus fez algo conosco. Bota aqui, por favor, projeto, por favor. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, olha que interessante. No entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Deus plantou, algumas versões falam, Deus plantou no coração do homem a eternidade. O acesso à eternidade, o desejo da eternidade. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Deus nos criou assim, como Ele é Pai, Ele é Filho, é o Espírito Santo, assim Ele fez a gente, espírito, alma e corpo, para termos um relacionamento com Ele, para vivermos, desenvolvermos esse relacionamento com Ele. Então nós somos sedentos, nós seres humanos, não sei você, né? Eu sempre, quando alguém fala do seu testemunho, eu fiz isso, eu fui aquilo, eu fui ex isso, eu fui ex aquilo, e eu tento olhar para trás e digo, Senhor, eu fui ex o quê? Você já se perguntou? Eu sou ex o quê? Que título que eu me dou? Eu era um ex-homem vazio no coração, que sentia necessidade de ter Deus dentro de mim. Quando eu me pego olhando para trás, para o meu passado, eu me vejo e me enxergo simplesmente como um homem que tinha um vazio, um desejo muito grande de viver aquilo que Deus tinha para mim. E glória a Deus, porque Deus, nessa minha busca, nesse meu vazio, incapaz de ser pleno, de ser preenchido por esse mundo, Deus me achou e me preencheu com a sua presença. Eu creio que muitos que estão aqui hoje podem compartilhar esse mesmo sentimento de vazio dentro de si. Que Deus veio e Deus preencheu, Deus encheu e faz transbordar com a presença dEle. E somente nele nós podemos ser completos. Porque quando nós sabemos que o Espírito Santo, que é eterno, amém? Viaja comigo nessa maionese, nessa pílula vermelha, querido. Sabemos que alguém que é eterno habita dentro de você. Meu Deus do céu. Vou te fazer viajar hoje. Aliás, eu não, o Espírito Santo, pela palavra dele. Cara, é demais. É demais. Então, imaginar que esse Espírito, pensa, irmão, pensa num troço doido desse. Jesus estava morto, seu corpo estava ali, e esse Espírito que deu vida a Jesus é o mesmo Espírito que dá vida a você. Então, irmão, você pode dar um brado aí? Meu Deus do céu, isso é doideira demais. Esse mesmo Espírito que fez Jesus sair dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita dentro de mim e dentro de você. Por isso que eu falo no meu seminário de honra, como o homem foi vestido de honra por Deus, porque ter o privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, deveria ser um dos maiores motivos para a gente nunca se afastar do Senhor. Amém? Falando que Deus plantou a eternidade no coração do homem, eu quero viajar um pouquinho contigo e você comigo. É difícil falar sobre a eternidade de uma forma simplista. Então eu preciso que você preste toda atenção. Fala para o seu irmão do seu lado, presta toda atenção. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Amém? Não tem crente preguiçoso aqui para ler? Tem? Amém. Porque eu não quero tentar explicar, não.
de forma alguma, porque a Bíblia é recheada sobre várias passagens sobre a eternidade, sobre o Deus eterno, né? A gente acabou de cantar a canção do Apocalipse, né? Que fala que ele era, é e há de vir. Então a gente vai ver isso. Mas eu quero levar você hoje a poder sonhar com vislumbres da eternidade. Como é possível isso, pastor? Pelo Espírito Santo é possível. Vários homens de Deus na Bíblia tiveram contato com a eternidade, ou seja, eles saíram desse plano natural, e foram levados a um plano espiritual e conseguiram ver a eternidade conforme Deus vê. Ver o tempo como Deus vê. Por quê? Porque nós somos muito terrenos, nós estamos muito limitados aos nossos olhos. A gente está muito preocupado, às vezes, com as coisas dessa terra, não é verdade? Mas a Bíblia fala em Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se resume somente a esta terra, nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança está naquilo que está além do que nós vemos, porque existe um mundo invisível que é real, amém? Existe um terceiro céu que é real, amém? E existe um paraíso que um dia nós iremos habitar em Cristo Jesus, amém? Querendo ou não, eu vou ter que falar um pouquinho de escatologia, mas eu peço toda a sua atenção. Vou tentar não me estender, ser o mais simples objetivo possível, mas a gente vai viajar na palavra, aleluia. A palavra de Deus é demais. Então eu quero falar sobre um homem que teve o privilégio de acessar a eternidade. Eu vou falar de um, né? De alguns outros existem na Bíblia, mas eu quero falar de um. Ele recebeu uma palavra de Jesus um dia. Esse homem era João, o discípulo João, o apóstolo do amor. João capítulo 21, projeta para mim, por favor. Houve um burburinho entre os 12 discípulos de que João não morreria até ver Cristo voltar depois da sua ressurreição. E Pedro questionou Jesus acerca disso. Olha só, Jesus tratando de Pedro, Jesus 21, verso 20, bota no 20, por favor. Jesus estava curando Pedro. Depois que Pedro acabou de negá-lo 3 vezes, Jesus estava curando Pedro, restaurando Pedro, preparando Pedro para ser integrado novamente ali aos discípulos e ao chamado dele. Então Jesus tem uma conversa muito dura com Pedro sobre como Pedro iria morrer. E Pedro faz um questionamento a Jesus acerca de João. João é o único que relata isso dessa forma nos evangelhos. Olha só. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse cara? Você que lê muito a Bíblia, era João. Então, Pedro estava conversando com Jesus, João estava a uma certa distância, mas estava próximo dele. Aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? A gente sabe que é João. Segue, 21. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Ou seja, eu vou morrer de uma forma assim, trágica. E quanto a ele? Como que ele vai morrer? Segue. Jesus respondeu: se eu quiser, presta bem atenção aqui, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Olha só, volta lá. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, até eu voltar. Então os discípulos achavam que João ia ficar vivo para sempre, até Jesus voltar, né, na sua segunda vinda. Porém, não seria João iria contemplar Jesus voltando. Ele não viveria milhares de anos, mas ele teria uma revelação em que ele viu Jesus voltando na sua glória. Quando é que João tem essa visão, essa revelação? Lá na ilha de Patmos, que a gente lê hoje como Apocalipse. João viu ou não viu Jesus voltando na sua glória? Viu. Por quê? Porque João foi transportado do natural para a eternidade. E ele pôde contemplar na eternidade aquilo que iria acontecer lá na frente. Então, João já havia esse burburinho entre os discípulos. A Bíblia não relata se Jesus falou isso para ele pessoalmente. Fato é que isso chegou ao conhecimento dos 12. E Pedro pergunta: eu vou morrer assim, e esse aí, como é que vai ser? Se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que te importa?
quanto a você me siga. Ou seja, resumindo, né? Teologia do Bíblia do pastor Júlio. Eu tenho esse propósito de vida para você e esse para ele. E pronto, e acabou. Siga-me e está tudo certo. Basta que vocês cumprem a vontade do Pai. Amém? Então João recebe essa promessa. E aí vamos lá para Apocalipse. Para você entender um pouco o livro de Apocalipse, eu quero poder, de forma bem pausada, poder te ajudar de alguma forma a entender o que está acontecendo. Então aqui porque quando a gente vai ler Apocalipse, a nossa cabeça mexe, vira, a gente às vezes não entende o que está acontecendo, não é isso? Mas o que está acontecendo ali? João vai receber o quê? A revelação. Apocalipse fala aqui, significado de revelação. João vai ver Jesus voltando na sua glória, aleluia. João vai ser transportado para a eternidade. Então olha só, olha que interessante, né? Porque a eternidade não pode ser medida. Eternidade não tem começo e nem tem fim. Nós nascemos e sabemos que a partir do nosso nascimento, se você não sabe, nós vamos viver o quê? A eternidade a partir do nosso nascimento. Está claro isso? Ou a eternidade perto de Deus, em comunhão com Deus, ou distante de Deus. Estamos sendo preparados, você está aqui hoje ouvindo a palavra, para quê? Ser preparado para passar a eternidade com Deus. Em nome de Jesus, né, irmão? Eu quero estar lá junto contigo. Mas nós só entendemos isso, porque a nossa vida tem um começo. Ela tem fim nessa terra, nesse plano natural, mas no plano espiritual, não. Seja com Jesus ou distante dele, nossa vida não tem fim. Tá certo? Então, Jesus falou que a nossa vida eterna, em João capítulo 17, que lindo isso, a vida eterna é essa, em te conhecer, né, como Pai e a seu Filho Jesus Cristo enviado por ti, João 17:3. Então aqui Apocalipse capítulo 1, nós vamos falar um pouco sobre a eternidade, Deus se revelando para João sobre a eternidade, como Deus eterno e sobre a eternidade. Bota aí, Apocalipse 1. Quantos têm medo de ler o livro de Apocalipse? Eu já tive, irmão. Estou falando sério. Ainda mais quando a gente está errado com Jesus, né? Está rindo, crente? Uau! Vamos lá, devagar. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que acontecerão. João está tendo uma visão de quê? Daquilo que vai? Está falando de futuro. Mas que ocorrerão o quê? Em breve. Está certo? Ali, nesse momento, está se falando de algo que vai acontecer próximo daquele tempo que João estava vivendo. Mais ou menos 90, 91 depois de Cristo. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Vamos lá. Que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê, olha só. Feliz é aquele que lê as palavras desta. Então fica com medo de ler Apocalipse não, tá, crente? E felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz. Aleluia. Pois o tempo está próximo. Segue. Eu, João, escrevo as 7 igrejas. Olha só. João está escrevendo para quem? As 7 igrejas na província da... Então, Deus está falando que vai acontecer algo, para ele escrever algo relacionado a quem? As 7 igrejas na... Tá certo? Graça e paz a vocês da parte daquele que é... presente, passado e futuro, que é, que era, aleluia, Deus de toda a eternidade, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, vamos lá, e de Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Quem é esse? Jesus Cristo, aleluia! Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Glória a Deus. Vamos nessa. Ele fez de nós um reino de sacerdotes de Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Vamos nessa.
Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, segunda vinda, todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Por quê? Vai ver que ele está vindo, é sinal de juízo. Sim, amém. Segue. Eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto português? Não, grego. Eu sou o alfa, ou seja, eu sou o início e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aleluia. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso Deus de toda eternidade, amém? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado. Era o dia de quem? E me vi tomado pelo Espírito. Presta atenção nisso. Me vi tomado pelo Espírito Santo. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. Aleluia. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Eita glória! Os pés eram como um bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha as 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada com 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Meu Deus, que visão que João teve! Quando o vi, não suportou, o corpo humano não aguenta, cai a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quem era esse? Jesus. 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Amém? Em algumas versões fala: tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Está aqui, mas a inferno aqui significa mundo dos mortos. Que passagem tremenda. Está falando de Jesus como início e fim. E nós vamos perceber que toda a eternidade explicitada na Bíblia, a Bíblia toda vai convergir para uma pessoa, Cristo. Vai convergir para uma pessoa, Jesus. Em Gênesis já tem a primeira profecia, em Gênesis capítulo 3, após a queda, fala que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, aleluia. Ali é a primeira profecia acerca de Cristo, né? E de que ele um dia, o Filho de Deus, a descendência de Eva, viria à terra para poder nos remir do nosso pecado. E aqui em Apocalipse, o que está acontecendo? João fala, presta bem atenção ali, ó. Todo mundo está aqui comigo? Amém? Dorme não. Que João foi tomado pelo Espírito. Está claro isso? João está ainda no corpo dele, ele foi tomado pelo Espírito de uma visão. Quem estava atrás dele? Quem é que estava atrás de João? Que tocou nele? Que a gente acabou de ler. Vamos lá, crente. Jesus. Jesus estava atrás dele, não é isso? Então ele teve uma visão. Jesus, ele foi tomado o quê? Pelo Espírito, pela presença de Deus. João não aguenta, ele cai, não é isso? E aí ele fala assim, ó, escreve o quê? As coisas que em breve vão acontecer. Para quem? Para 7 igrejas. Repete comigo, 7 igrejas. Vamos lá para Apocalipse agora? Apocalipse. Já estamos no Apocalipse, né? Vamos para o Apocalipse capítulo 2. Começa a primeira carta. Você vai me acompanhar na sua Bíblia. Tá certo? Apocalipse capítulo 2. Carta é qual igreja? Éfeso. Depois, carta à igreja de verso 8, 7 para 8. Esmirna. Depois, carta à igreja de Pérgamo. Você vira aí, a minha Bíblia virou, não sei se a sua virou. Depois, carta à igreja de Tiatira. Aí chegamos em Apocalipse 3, carta à igreja de Sardes. Carta à igreja de Filadélfia. E a última igreja, carta à igreja de Laodiceia. O que está acontecendo aqui? João
é tomado pelo Espírito, tem uma visão de quem? Jesus, não é isso? Jesus fala, escreve as 7 igrejas. Aqui, que a gente foi passando na Bíblia, ele está falando, o recado, está mandando o recado que Jesus falou para ele mandar para o anjo de cada igreja. Ou seja, para cada pastor, líderes daquela igreja, naquelas cidades. E aí, depois do capítulo 3, eu vou voltar para o 3 ainda, mas olha o capítulo 4 de Apocalipse, verso 1. Aqui está o simbolismo do arrebatamento da igreja, para quem crê que a igreja vai ser arrebatada antes da segunda volta de Jesus. Que é a volta de Jesus em secreto, né? Ali a gente leu que todo olho vai ver, está falando a segunda vinda. O arrebatamento vai ser a vinda em secreto, para aquele que acredita dessa forma, eu creio nessa forma. Apocalipse capítulo 1, ele deu recado às 7 igrejas, amém? Algo que vai acontecer em breve. E aqui, capítulo 4, aquilo que ele tinha que falar para as igrejas, ele já falou. Olha o que está acontecendo aqui então. Quando olhei, vi uma porta aberta no... Então ele estava onde? João estava onde? João estava na terra, quer ver? Ó. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes, lá com as 7 igrejas, falou comigo com um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá. Simboliza o quê? Quando a igreja é? Quando a igreja é? Está seguindo comigo, crente? E eu lhe mostrarei, ó, ele vai ter um outro, isso aqui é um outro tempo, tá certo? Passou a visão das 7 igrejas, beleza. E eu mostrarei o que acontecerá o quê? Depois dessas coisas. Que coisas? Do capítulo 2 e do capítulo 3. Pegou? Amém? Tá situado? Ele teve a visão, o recado, passou às 7 igrejas. Passou o recado às 7 igrejas, Jesus fala, suba para cá, que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois desse período que tudo se sucedeu, o quê? Com as 7 igrejas. Tá legal aí? Amém, gente? Amém ou não? Vamos lá, mais um pouquinho à frente para a gente ver. Esse homem agora, ele saiu do plano terreno, Jesus chamou ele para onde? Para o céu, eternidade, visão da eternidade. E aqui, ele não mais vai estar falando, presta atenção, ele não mais vai estar falando e dando recado, mas ele vai estar vendo o plano da eternidade conforme Deus vê. E no mesmo instante eu fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Ou seja, ele está vendo o quê? A eternidade, o terceiro céu, correto? Onde Deus está. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, um arco-íris com brilho semelhante da esmeralda circundava o seu trono. Ele está diante do trono do Todo-Poderoso. Segue. Ao redor do trono havia 24 tronos, né? Nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco, usando coroas de ouro na cabeça. Visão da eternidade. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono haviam 4 seres viventes, ou seres vivos, cada um coberto de olhos, na frente e atrás. Amém, queridos? Não vou entrar mais em detalhes aqui, mas o que está acontecendo? Jesus chama João, e João começa a ver o quê? Toda a sala do trono, os seres viventes, né? E dali se desenrola toda a revelação acerca do futuro da humanidade. É nesse momento que João sai do plano natural e contempla o quê? A eternidade do céu. Ele sai da visão horizontal e ele passa para a visão o quê? Vertical. Nas palavras dele, no conhecimento dele, ele tenta traduzir, relatar aquilo que ele vê. E aquilo que ele ouve também Jesus falar, os anjos falando. Então ali vai se desenrolar toda a visão do Apocalipse. Mas
Por que essa questão da eternidade tão profunda? Porque para nós seres humanos, nós queremos muito aquilo que a gente pode ver, pode apalpar. A gente está muito preso aqui, todos nós, e isso é normal. A gente quer passar a vida aqui na Terra da melhor forma possível, sim ou não? Você quer passar uma vida miserável aqui? Com certeza não, nem eu. E no capítulo 1 a gente viu que Jesus nos libertou dos nossos pecados para nós não vivermos vida miserável aqui. Nossa vida aqui não tem que ser uma vida de sofrimento. Não é isso? Mas nós precisamos, nesse corpo, nessa vida, definir aonde a gente vai passar o resto dela. São nossas ações, são nossas escolhas que vão determinar se nós vamos passar, né, o que a gente pensa como eternidade, ou seja, o tempo futuro, se a gente vai passar com Jesus, com essa visão que João teve. Quantos querem ver um grande trono branco um dia? Está prometido para aquele que permanecer até o fim. Tudo isso que João viu, cara, pensa nesse troço. Esse troço é demais. Desculpa falar assim, né, troço, perdão, Senhor, não quero diminuir a sala do trono, não. Mas é essa ideia, né? Pensa nessa ideia, pensa nessa possibilidade. E ela é real. De nós contemplarmos tudo aquilo que João viu. Gente, é algo surreal. Transcende a nossa capacidade humana, a nossa mente. Está diante do trono, sem sentimento de culpa. Não mais lágrima, não mais choro, não mais dor, não mais morte. Oh, mas exaltar, bendizer, glorificar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tudo aquilo que a gente vê hoje, querido, tudo que a gente lê na Bíblia, está apontando para Jesus e para a proposta de salvação que Ele tem para mim e para você. De vida e vida abundante aqui na terra ainda. Olha só, João capítulo 1, que lindo. Olha só como Jesus já estava presente. João capítulo 1, verso 1 ao 5. No princípio de quê? Se a eternidade não tem começo, meio e fim, o que é princípio? A gente precisa entender. No princípio de quê? Aquele que é a palavra já existia, no princípio da criação. Para nós, é fácil entender, e cremos assim na criação, né, a partir do nada, a partir da própria decisão de Deus de criar, né, a Terra, todo o universo, as galáxias e o ser humano. Então, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus já existia o quê? Antes da fundação do mundo. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. 2. Ele existia no princípio com Deus, lá na criação. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado, ou nada do que foi feito se fez. Segue. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz aos homens. Amém? Haja luz, e houve o quê? Segue. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, Jesus já estava presente na criação. Façamos, né? Você já leu isso várias vezes. Façamos. Por que a Bíblia fala façamos? Porque Pai, Filho e Espírito Santo decidiram fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia! Então, Jesus já existia em toda a criação. E deixa eu falar algo para você. Não sei se você já deu um Google para pensar sobre isso, para pesquisar sobre isso. De Adão até Abraão, quantos anos? De Gênesis 1 a Gênesis 11 ou 12. Já parou para pensar? Quem sabe quantos anos foram, se passaram? Depois você dá um Google em casa. De Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão a Cristo, quantos mil anos? 2.000 anos. De Cristo até a sua vinda, já estamos no crédito, irmão. Estamos em 2022. 3 fases de 2.000 anos. Número 3, completude, perfeição. Jesus está
Voltando. E aí vem o tema dessa mensagem, que é Apocalipse capítulo 3. Jesus fala para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Bota aí, Apocalipse 3, verso 19. Por que isso? Porque assim como muitos acreditavam que Jesus voltaria naquele período dos discípulos, porque ele falou aqui para João que voltaria em breve, né? Coisas que iriam acontecer em breve. Então muitos aguardavam Jesus voltar de forma breve, não iam se passar muito tempo, né? E aqui, essa é a última carta, é a carta à última igreja que Jesus relaciona no Apocalipse. E alguns teólogos acreditam que ela simboliza também a última fase da igreja, que é a era do Espírito Santo, ou dispensação da graça. Ela é a última carta, antes de quê? Do capítulo 4, que o que acontece no 4 que a gente acabou de ler? Jesus chama João para cima, representando o quê? O arrebatamento da igreja. Então, Apocalipse 3 simboliza o quê? A última era, o último tempo. E para essa igreja, olha só que interessante, para essa igreja desse último tempo, Jesus traz um recado. Eu creio, né, e assim muitos comigo, de que nós estamos vivendo os últimos tempos. Não os últimos tempos do tempo bíblico, porque Jesus voltar e arrebatar a sua igreja não é o fim. Como a gente vê nos filmes, né? Armagedon, Apocalipse é o fim, não é. A guerra do Armagedon não é o fim. Depois da guerra do Armagedon vem o quê? Vem o milênio. Depois do milênio ainda vem os tempos eternos. Ainda tem muita coisa para desenrolar ainda. Mas às vezes a mídia, o entretenimento bota uma coisa na nossa cabeça. Então aqui, a última era, a última igreja, a última fase, profeticamente falando. Porque depois vem o quê? O momento em que Jesus vai chamar a sua igreja, a sua noiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga alguma. Então aqui no verso 19, Jesus fala assim, olha, vamos ler toda a carta para a gente perceber o que Jesus está falando. E quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração hoje. No verso 14, vamos lá, para eu ler aí, me ajudar. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Já chegou com o pé na porta, né? Você não é frio, nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Gente, volta aqui porque há muito simbolismo nisso aqui. Eu não quero trazer uma definição unânime, mas presta bem atenção nisso. Você não é frio e nem desejaria que você fosse um ou outro. Segue. Mas porque é como água, não quente, nem fria, Essa é a última igreja. Pergunto eu a você. Eu creio que foi o Espírito Santo que falou comigo. Não quero entrar no mérito da água aqui, da água dessa cidade, não quero entrar nesse contexto. Mas quando é que você vomita alguma coisa? De duas formas. Ou você provoca o vômito, correto? Sim ou não? Que nojo. Ou é algo que te fez mal? Pensa comigo. Quem é a pessoa morna? Ou quem são os mornos, né? Aqui para Jesus. Presta atenção, querido. É alguém que está dentro do corpo de Jesus. Sim ou não? Ele não falou que ele iria fazer o quê? Sim ou não? Tem entendimento disso? Está todo mundo aqui comigo pensando na lógica? É alguém que está dentro que faz parte da igreja. Não é para a igreja que ele está falando isso? Está claro isso? Vou voltar. Ele vai vomitar algo que está o quê? Dentro
mas não está fazendo bem a quem? A ele. E ele vai fazer o quê? Quando a gente bota para fora, que nojo. Ai, pastor, que nojo. É porque está nos fazendo mal. O que Jesus está falando? Ei, vocês que estão aqui dentro, mas estão me fazendo mal, eu vou expor vocês. Como Jesus vai expor aquele que estão fazendo mal a ele? Capítulo 4. Quando ele voltar e levar a sua igreja, esses que estão mornos serão expostos. Porque acharão que estão no corpo, mas ficarão fora dele na primeira chamada. E quando ele voltar e a última trombeta tocar, porque às vezes quem é morno não sabe que está morno. Está achando que está... É o rei da cocada preta, mas não é não. Falo isso com muito temor, porque eu não quero ser vomitado não, irmão. Quero subir. Amém? Então ele fala, estou a ponto de vomitar-te. Ou seja, está na eminência de acontecer uma exposição. Vai ser colocado para fora. Qual é? Para mim, revelação particular. O arrebatamento. É a última igreja que antecede o arrebatamento. Segue. Você diz, olha, no seu conceito, igreja, você é rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que é o quê? Infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro não está. Quem estava nu no jardim do Éden por causa do pecado? Adão e Eva. Só perceberam que estavam nu por causa do pecado. Quem está coberto pelo sangue de Jesus não está nu, está justificado. Segue. Eu o aconselho, Jesus é muito educado, né? A comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Ou seja, Jesus falou, você acha que você é rico? Você acha que você é próspero? Né? Você acha que está com os olhos abertos, mas você é pobre, ou seja, compra de mim o que? Ouro. Compra de mim o que? Roupa. Compra de mim o que? Colírio, para enxergar de fato o que é que está acontecendo contigo. Para que não se envergonhe de sua nudez. Segue, 19. Jesus fala, eu corrijo e disciplino aqueles que... Está sendo disciplinado, crente? Está sendo corrigido? Dói, não dói? Mas tem um benefício, é o quê? Eternidade com Ele. Toda vez que a gente vê escândalos acontecerem, às vezes vem a público, chocam a gente. Eu vi isso de um dia de um pastor, nunca mais me esqueci, nem lembro quem falou, mas eu nunca me esqueci. Se está vindo a público, é porque mais uma chance é dada ao arrependimento. Que ai daqueles que não tiveram chance para esse momento. Então, se nós passamos por situações de disciplina do Senhor, de correção, disciplina de pai, de mãe, ou disciplina de líder, de pastor, de disciplina espiritual que seja, glorifique a Deus, porque é para que nós não sejamos vomitados. Jesus disciplina e corrige a quem Ele ama. Se você é amado por Deus, você vai o quê? Ser corrigido. Você vai ser disciplinado. Sustenta a disciplina, crente. Não seja... Está doendo. Para de ser reclamão, murmurador. Sustenta. Por quê? É para o seu bem. Esse evangelho água com açúcar que está aí na internet, meu irmão,
Isso aí não vai levar ninguém para o céu, não. Vai levar um monte de gente a ser vomitada. Evangelho tem disciplina, sim. Viver com Jesus tem disciplina, tem correção, sim. E às vezes não é fácil, mas é para nos aperfeiçoar. Amém, queridos? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos falhas. Então sustenta. Pau que dá aí, dá aqui também. Vamos sustentar, vamos permanecer, né? Chega de ser crente Nutella. Em nome de Jesus. Seja crente raiz. Linguagem dos jovens, né? O amém diminuiu. Vamos para o 20? Olha o versículo que a gente usa para pregar para o ímpio. Jesus está falando para quem? Para quem? Fala forte, crente. Fala para quem? Para a igreja. Para mim. Jesus fala para quem? Para mim. Preste atenção. Eita, ferro. Já começou pesado, né? Preste atenção. Estou à porta e... Quem está falando isso? Para quem? Para mim. Para essa igreja desse tempo, do fim, Jesus está falando. Estou à porta e bato. Jesus está oferecendo oportunidade para nós todo dia. De viver o quê? Uma vida com Ele. E o que mais é desesperador, tem gente que está deixando a oportunidade passar. Jesus está falando com você hoje. Eu estou à sua porta, a porta do seu coração, batendo. Seja para a salvação, ou seja para uma vida abundante, porque a vida que você tem levado é miserável, você precisa aprender. Jesus, me faz controlar, senão eu vou perder minha voz. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como... Uau! Uau! Meu Deus! Espírito Santo, há um gemido dentro de mim, Senhor, que percebe às vezes uma geração deixando a oportunidade passar. Pessoas que estão deixando a oportunidade passar. Às vezes dentro da igreja, na casa do Pai, com conhecimento da Tua Palavra, estão deixando a oportunidade passar. Que essa noite seja uma noite, Senhor, onde possamos abrir a porta do nosso coração. Queremos cear contigo, Jesus. Queremos comer contigo. Não como uma pessoa que nós não conhecemos, mas como um amigo. Espírito Santo, queremos ouvir tua trombeta tocando, nos chamando para perto de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, o coração dessa igreja precisa ouvir tua voz. Jardim Esperança precisa ouvir tua voz. Ter a atitude de abrir a porta para comer contigo. O Senhor tem chamado a gente como igreja a comer contigo. Há um banquete para nós. Verso 21. O pessoal do louvor pode subir. O vitorioso. Você pode levantar a sua mão. Você crê que você vencerá? Deus te chamou para vencer. O vitorioso se sentará comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Segue 22.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A eternidade está logo ali, queridos. Fica de pé no seu lugar, por favor. Preste atenção em uma coisa. Até a última trombeta tocar, Jesus sempre vai estar à porta batendo. Até a trombeta tocar, Jesus vai continuar dando uma oportunidade, uma chance. Não espera para ficar depois que a trombeta tocar, porque vai ser muito duro, muito difícil. Não somente acerca da sua salvação, da onde você vai passar a eternidade, mas da própria vida abundante que Ele propõe para você. Como filho dele, você hoje é filho. Jesus estava falando isso aqui para a igreja dele, mas uma igreja que estava distante do seu coração, independente, uma igreja que queria viver a sua vida e tentar adaptar aquilo que Jesus tinha, a vontade de Deus, à sua vontade. Não, a igreja verdadeira é aquela que adapta a sua vontade à vontade de Deus, e não o contrário. Nesse tempo temos visto tanta coisa, onde a vontade humana tem prevalecido, onde muitos acham que estão indo muito bem, que o importante é ter muitos views, muitos likes, muitas visualizações, mas nada disso vai ser atestado de justiça diante do trono do Senhor. O clamor de Jesus continua: eis que estou à porta e bato. Quem entrar, quem ouvir e abrir, vai cear comigo. E eu quero te falar, querido, tem um banquete preparado para você. Tem um banquete preparado para você. Tem um banquete hoje, nessa vida, nesse tempo. Tem um banquete, sim, mas para toda a eternidade. Por todo o tempo, sem dia, sem noite, sem tempo de sol, tempo de chuva, haverá um banquete eternamente. Mas isso pode começar a ser experimentado aqui. Depende da sua atitude. E Deus está batendo. Está batendo. Está batendo. E tem irmãos que têm ouvido, mas não têm aberto a porta. Jesus está chamando, você está ouvindo, mas não tem aberto a porta. Não tem deixado Ele entrar em áreas que você sabe que precisa deixar Ele entrar. É assim com você nessa noite? Pode fechar os teus olhos comigo. Eu estou com os meus fechados. Qual área que você não tem deixado Ele entrar? Vem colocar diante dele. Sua vida está toda torta. Vem colocar diante dele. Não seja resistente. Seja livre. Nós estamos na casa do Pai. Jesus está batendo a porta. Jesus está batendo a porta. Deixa Ele imprimir a vontade dEle dentro de você.
Não tente adaptar a vontade dele à sua. Você que olha para trás e pensa, pô, eu poderia estar tão distante, tão longe, tão maior do que eu estou hoje. Deixa eu te falar, o tempo que passou não volta mais. Mas daqui para frente você pode decidir diferente. Há uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma centésima, uma milésima chance para você hoje. Venha aproveitar a tua chance. Venha aproveitar a tua oportunidade. Hoje, mais uma. Não deixe ela passar. Não deixe essa oportunidade passar. Se renda ao Senhor. Se dobre, se ajoelhe. Jesus está batendo a porta para te levar para outro nível, viu, irmão? Viu, irmã? Está resistente ali na sua cadeira. Jesus está te chamando. Eu quero que você seja um príncipe na minha casa. Quero que você seja uma princesa na minha casa. Não te chamei para ser multidão. Jesus está batendo. Quero te levar para outros níveis. Você está ouvindo? Abra a porta. Só você que pode fazer isso. Seu pai não pode fazer por você. Seus pastores não podem fazer por você. Mas você pode. Eu quero ir para outro nível, Jesus. Eu quero crescer. É um cajado que o Senhor tem na minha mão. Eu não quero deixar ele passar. Eita fé, Deus, 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 Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Enquanto cantamos essa canção, quero deixar aberto esse espaço para você. Levanta sua mão direita, sua mão esquerda, coloque no coração. O Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Você pode levantar suas duas mãos ao alto agora e aplaudir aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus.